Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 42. Salmos 42, nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A palavra de Deus, ela é sempre, ela vem a nós e ela sempre nos confronta, ela nos dá uma visão de nós mesmos. Essa visão é algo que Deus quer nos dar sempre, para que nós possamos refletir em que ponto estamos, confrontar, porque a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, em contato com o nosso dia a dia, com o nosso momento, com a visão que a gente está tendo do momento da vida, ela nos questiona, ela nos faz perguntas. E é nessas perguntas que a gente encontra a visão do nosso momento, do nosso caminho. Como diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E nesse salmo não é diferente. E já começa assim, de uma forma poética, porque nada melhor que a poesia para que a gente abra o nosso coração, né? A gente fala de confronto, normalmente a gente pensa um dedo apontado, uma palavra forte, algo que... Mas Deus fala conosco das maneiras mais suaves possíveis, porque do contrário não suportaríamos tal poder de Deus. E a poesia é uma maneira de nos acalmar, contemplar. Por isso que os salmos são cheios de figuras poéticas, de natureza, de cânticos de pássaros, de saltos de voos de pombas, de águas caindo nas águas, de trovões, relâmpagos, porque a gente olha e fica contemplativo, e aí vem a palavra. Então aqui ele começa: como suspira a corça pelas correntes das águas. Como suspira a corça pelas correntes das águas. A gente logo vai à imagem da corça, a fêmea do cervo, comum no Oriente Médio, esses animais,
que vagavam ou viviam por regiões mais desérticas, onde a água não é uma coisa tão rotineira como é para nós, que a gente chega até a desprezar a água e trocar água por outros líquidos, enganando o nosso organismo. A água ali é vida ou morte. Então já começa por aqui, vida ou morte. Ele está se colocando e nos colocando nessa situação. Uma situação de vida ou morte, assim como a corça suspira pelas águas. Por que suspira? Porque, através do seu olfato, ela encontraria algum poço de água, alguma... E quando eu falo poço de água aqui, estive recentemente no sertão do Nordeste, e quando a gente fala de poço, não é essa abundância de água também. Um poço, se você chegar no Nordeste e alguém fala, tem um poço ali, pode ser um conjunto de pedras onde se acumulou águas, ou então foi feito pelo homem. Eles cavaram um buraco que não é para que os animais possam beber água, e normalmente um poço pode ser feito pelas próprias pedras, uma cavidade onde alguém fala, tem um poço ali vão os animais, ali vão os pássaros. Então, em regiões desérticas é assim. E para que a corça achasse esse lugar, ela precisava suspirar, farejar, e ver uma direção do vento, alguma coisa, daquela coisa tão seca, tão sem umidade, alguma umidade está vindo de algum lugar. E isso para sobreviver. Se não tiver isso, não acha. E se não achar o local da água, vai morrer. E assim que esta pessoa, os filhos de Corá, que escreveram essa poesia, essa música, estão descrevendo. Da mesma maneira, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Poxa, aí já bateu forte em mim. Essa meditação já bateu forte em mim. Porque eu me pergunto, e trago essa pergunta aqui também, como mensageiro, porque recebo a mensagem e sou afetado por ela, e me pergunto, será que eu estou suspirando? Será que a minha alma está assim suspirando por Deus, como algo de vida ou morte para a minha existência mesmo? Se eu não encontrar o local onde Deus está, vou viver ou não? Tenho isso dentro de mim? Tenho essa certeza? Tenho essa necessidade? A minha alma está suspirando por Deus, como a corça suspira pelas águas para a sua sobrevivência. Será que eu estou assim hoje? Mas talvez nós possamos, pela palavra de Deus, continuar caminhando e ver que isso não era simplesmente uma autoanálise, uma autorreflexão. Eu estou aqui, estou matando a minha sede de Deus, não tenho sede de Deus porque sei onde Deus está e eu posso a qualquer hora encontrar Deus. Mas ele é levado, como nós, pelas suas necessidades. Porque a partir disso, há um diálogo. Eu gosto dos salmos, transmito quase diariamente, nos devocionais, na lista de transmissão, sempre pelos salmos. Às vezes eu vou para outros livros da Bíblia, se Deus assim me orientar naquela hora, mas sempre pelos salmos, porque o salmo é algo intimista, que nos leva a essa intimidade realmente sentimental, psicológica. Os salmos, como já alguém uma vez descreveu, são um verdadeiro divã de Deus, sabe? Divã é um lugar onde você, normalmente um psicólogo ou um psicanalista, quando você chega no consultório, eles têm um divã, um sofazinho. Aí ele fala assim, sente no divã, ou deite aqui, para você relaxar, e vá falando, vá abrindo seu coração, as suas memórias, fale do que você quiser, e dali, naquele momento, a terapia começa, né? O psicanalista ou o psicólogo vai
ouvir você e vai poder, assim, conduzir uma terapia no divã. Então, os salmos são um verdadeiro divã de Deus. E se você olhar por esse prisma, você vai também se identificar com muita coisa. Porque parece, aqui começa um diálogo, não é um diálogo com outra pessoa. O salmo não está dialogando com outra pessoa, não está fazendo perguntas para outra pessoa, está fazendo para si mesmo. Não só para si mesmo, mas para a sua alma. Primeiro ele fez essa declaração: como suspira a corça pela corrente das águas, assim suspira a minha alma pelo Deus vivo. Mas agora entra numa terapia interna, numa conversa interna consigo mesmo. Começa a falar com a sua alma. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Opa, então essa alma está angustiada. Essa alma está na angústia. Tem lágrimas aqui. Achei lágrimas aqui. A angústia, a tristeza. E por quê? Porque há uma pergunta contínua: o teu Deus onde está? Agora veja, não tem uma terceira pessoa aqui apontando e falando: onde está seu Deus? Por que você está angustiado? Por que está passando isso? Onde estão essas perguntas? Estão dentro da sua mente. Porque é assim que essas perguntas vêm em nós nos dias de angústia, ou nas noites de angústia. Porque enquanto a gente está distraído no dia a dia, trabalhando, fazendo alguma coisa, resolvendo problemas alheios ou nossos, a gente não tem lugar para angústia, mas é naquela hora do travesseiro, não sei se você dorme com a luz apagada ou não, mas na hora que as luzes se apagam, que a angústia é só você e você, é só você e sua alma. É só você e você. E aí vem a pergunta: e o seu Deus onde está? Por que você está angustiado? Por que essa angústia na alma? Deus não está resolvendo? Deus não está sendo suficiente? Será que seu Deus não tem poder? Será que não há poder em você? O ministério é muito bom, irmãos. Aconselho você, se você não pode, ou Deus não te chamou para ter um ministério assim pastoral, né? Mas, com certeza, Deus chamou a todos nós para o ministério. Porque sabe o que significa ministério? Serviço, obrigado. É servir. Quando você dá uma água a alguém, você já está ministrando. Quando você ouve alguém, dá esse precioso segundo da sua vida, dos seus ouvidos para alguém, você está servindo. Porque você não está assim... Tudo que é... Como eu sei que eu estou servindo, pastor? É tudo aquilo que você não faz em interesse próprio. Porque na maioria do nosso tempo, para não dizer talvez todo o nosso tempo, a gente está preocupado em se servir, em ser servido. Né? Mas quando a gente fala assim, por isso que eu falei, preciosos segundos e... Por que você está abatido? Por que seu semblante está abatido? O que está acontecendo com você? Tem tanto poder quando você fala isso para alguém. Experimente. É maravilhoso para a pessoa e para você, porque vai falar assim: poxa, eu estou servindo. Eu estou servindo com uma pergunta. Mudou o semblante, mudou a fisionomia da pessoa. Alguém se preocupa comigo neste mundo? Certa vez eu fiquei impressionado com isso, e isso já só deve ter piorado, quando um amigo americano falou assim: sabe que nos Estados Unidos tem gente que, né, os jornalistas pesquisaram lá e tal, que ia a um centro, coisa de conveniência de posto, comprar alguma coisa, qualquer coisa, só para ouvir: posso lhes ajudar? Porque Nova York, por exemplo, é um lugar que... A gente já viu isso, né? Em documentários. A pessoa morre e as pessoas passam por ali. Assim como nas cidades brasileiras é assim também. Em muitos lugares já ficou assim. Não tem mais aquela comoção pela vida humana. Então, simples dizer um bom dia, posso ajudar o senhor? E se falar o nome então, aí já era. Só que isso piorou porque agora a pessoa pede por uma internet, não tem mais um ser humano do outro lado. Você liga, né? Digite seu CPF, e é um robozinho lá falando,
e você não tem aquela coisa humana. Então, veja, você pode ministrar para vidas muito mais do que você pode imaginar. Amém? Vidas podem receber uma gota de orvalho num deserto através de um sorriso seu, de um aceno seu, de um "tá tudo bem mesmo". Experimenta isso qualquer hora, sem ser indiscreto, sem ser intrusivo, que as pessoas hoje também não gostam muito disso, né? Você pode tomar uma porta na cara, né? Mas se perguntar, "tá tudo bem? Tá tudo bem". "Tá tudo bem mesmo?". Se você sentir de Deus, experimenta isso. Mais ou menos. Né? Mas vida que segue. Aí, tem algo aí. Essa alma está sofrida. Essa alma está angustiada. E a nossa alma, ela não nos perdoa, né? Vou fazer uma coisa meio louca, assim, tirar minha alma de mim e fazer igual o salmista aqui, colocar ela aqui em cima de um... Eu mesmo vou fazer isso. Ela não tem piedade de nós. Nos acorda à noite. E aí, onde está o seu Deus? Certa vez, eu falei do ministério, porque quando eu comecei a pastorear sozinho, né, assim, ser um líder de uma congregação, então você não tem o apoio de outro, né, o pastor sênior ou o titular, "Ô pastor, fulano de tal está precisando do senhor lá, agora você é o sênior, estou precisando de você lá". Então tinha as demandas que eu comecei, eu vida toda na igreja, agora que é trazido para mim, resolve aí. Tá? E eu comecei naquele momento, a conviver com uma luta espiritual. Pessoas eram trazidas, possessas de espíritos, e a princípio eu já sabia o que fazer, e não tenho muito o que saber fazer, sai em nome de Jesus e tal, mas aquilo não, aquelas mesmas pessoas iam e voltavam nos cultos, quinta, sábado, domingo, e levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Falei, meu Deus, aquilo começou a me angustiar, porque eu não quero isso, né? Sim, eu não queria isso para o meu ministério ou para a igreja que eu estava ministrando, porque até dá uma espetacularização. As pessoas, aquela igreja lá, né? Pastor, tem um tal. E aquela igreja e tal. E as pessoas começam a trazer gente com problema. Eu quero ver gente salva, convertida, né? Se tornando novos discípulos. Tinha uns ideais de igreja na cabeça, uma igreja com discipulado e tal. Não, cai, levanta, e a gente só ficar vivendo nisso. Então, a princípio, eu me senti esgotado. A minha alma disse para mim, naquela época eu até falei assim, o diabo está me tentando, mas acho que hoje em dia eu penso assim, a minha alma começou a me tentar, a minha alma humana, a minha vaidade interna, vamos reconhecer, eu acho que eu não tenho unção suficiente, eu acho que o problema sou eu, acho que eu mando esses demônios até ali na esquina, como eu tenho um poder limitado, aí eles voltam a pessoa. Só pode ser isso. Aí comecei a fazer uma lista mental de pessoas, outros pastores. Vou chamar o pastor fulano, que ele manda até para outro estado, né? Vai demorar a voltar. A pessoa não vai ser cansativo ir lá buscar esse negócio. Porque a esquina da casa dela pega e volta, pega e volta, pega e volta. E eu não estou conseguindo. É a minha força que é pouca. Eu achei isso. Mas graças a Deus que Ele nos dá direção, né? Mesmo na nossa fraqueza, na nossa vaidade, com a nossa alma nos sabotando, para usar uma linguagem moderna. Então eu liguei para um amigo, mentor, pastor. Falei, pastor, está acontecendo isso? Como é que... Ele falou, irmão, Ramon, a verdadeira libertação de uma pessoa é reconhecer Jesus como seu Senhor. Quer dizer, ele tirou a responsabilidade de mim e pôs aqui devidamente. Aí então não sou eu o responsável, né, pelo bem-estar espiritual da pessoa. Se ela quer Jesus para aliviar ela dos seus problemas, para estar no bailão no outro domingo, aí no domingo lá,
volta com outros pior, no outro domingo, aí, estou bem, estou sem, e aí vai eu aqui, jejuar, orar, me responsabilizar? Não. Mas a minha alma fez, a nossa alma pode nos enganar. Antes que você me pergunte, o que é alma? Bom, é muito complexo, nem eu sei dizer com toda a propriedade aqui o que é alma, mas apenas posso dizer que a alma é uma parte do ser, onde estão nossas emoções, nossa psique, ou seja, nossa mente, tudo isso junto. Uma linguagem bíblica aqui é nossa alma, nossa mente, nossa psique, nossa mente, nossas emoções, onde um influencia o outro, pensamento, né, pela emoção, emoção pelo pensamento, tudo isso aí junto e misturado chama esse componente do ser humano chamado alma. E essa alma aqui do salmista estava nesse conflito. E vamos prosseguir, vamos continuar sendo indiscretos e ouvir a nossa alma no divã aqui do salmista, né? Que pode ser a sua. No verso 4 diz assim: lembro-me destas coisas. Aí tá, coisa de doido, né? É ele com ele lá, de madrugada. Eu lembro-me dessas coisas. Quem sou eu agora, né? Crise existencial, né? Crise existencial. Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se me derrama a alma. Bom, eu creio que tem pessoas aqui que, graças a Deus, ainda não passaram por isso. Mas, em uma certa idade, você vai passar. Porque aquela noite, né, aquela fase da vida que tem lembranças, né? Tem lembranças. E dentro de mim se me derrama a alma. O que esse salmista lembrava, essa pessoa? De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Eu, como pastor, logo farejei aqui, falei, era líder. Era líder de uma igreja, líder de massa. Quem sabe quantas pessoas, multidão, 1.000 pessoas, 2.000. Ele era o líder, e os guiava em procissão à casa de Deus. Não era pouca coisa. Alguém que era o líder, que as pessoas, na sua fé, o seguiam até o lugar de adoração, de louvor. As pessoas confiavam nele, ele tinha a confiança de fé de multidão para segui-lo. O guiava, a palavra aqui é forte, guiava-os. Mas entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Ontem alguns de nós, homens aqui, estivemos num encontro de homens com honra, que já é o 12º, nosso amigo pastor Clésio, que é o líder, essa pessoa aqui, que guia multidões à casa de Deus, à casa espiritual. E lá estava esse clima, né? Alguns estão aqui presentes aqui essa noite. Não era esse clima de alegria, louvor? Não era assim? Então, essa pessoa do Salmo era alguém como Clésio e outros, que podem guiar pessoas, hoje pela internet, literalmente milhões. Mas ele está triste, porque agora, essa alma está triste. Por que estás abalada, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque eu entendo que, nesse momento, ele está precisando de Deus. Nesse momento, a sua alma é como a corça que suspira por Deus e não tem aquela multidão com ele mais. Até porque, irmãos, alguém, você já sabe disso, pode estar numa multidão e estar sozinho, que é o mal do nosso século. Até mesmo esses influenciadores que têm, como eu falei, milhões de seguidores, nós vemos às vezes falar, infelizmente, está em tratamento numa clínica, está em depressão, porque todo dia tem que criar um conteúdo, se tornou prisioneiro daquela multidão, então está sozinho.
a sua alma não aguenta e entra em crise e vai se tratar, vai parar, ou pira, ou então continua até com o mais alto preço que pode ser pago por isso. Que é o quê? O que Jesus disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? O que, irmãos? Perder a sua alma. Vamos repetir? Perder o que, irmãos? Sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então esse salmista e a palavra de Deus está nos ensinando a não perdermos a nossa alma para nós mesmos. Não deixarmos nem a nossa alma nas suas angústias, nas suas lembranças, nas suas crises de vida, nos furtar da presença de Deus. Então, por isso, a primeira declaração que eu creio que nós precisamos fazer aqui nessa noite, solenemente: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de Ti, como as corças precisam das águas. Como o gado sertanejo precisa das águas. Tivemos essa aula lá, não é, meu querido irmão Jorge, que esteve conosco lá no sertão? Então, eu tive aula, olha, maio, abril, a primeira chuva, maio, até o dia tal tem que chover tanto. E em junho, fechou. Se não chover o suficiente, é seca para o resto do ano. Isso significa, porque hoje o sertanejo tem melhores condições, tem programas de cisterna, poços artesianos. O povo não está mais literalmente morrendo de sede, mas a preocupação é com seus animais, suas cabras, suas ovelhas, seus cavalos, seu gado, porque é dali que eles tiram o seu sustento. Então eles têm que plantar, por isso que precisa chover, para que nos tempos que não chovem, o gado ter algo para ser, o milho, etc., para se alimentar. Forragem, lana, todos eles têm suas forragens. Então, se choveu, né, vamos ter vida esse ano, festa, alegria no sertão. Precisamos disso. Então, irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando aqui que nós podemos ficar assim, mas o que ele diz nesse diálogo interno? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse é o antídoto. Segunda coisa que nós solenemente precisamos cravar aqui nessa noite: Senhor, eu quero aprender, ou eu quero continuar na tua esperança, eu quero continuar firme, mesmo quando, como disse o Abacuque, ainda que o fruto da oliveira minta, ou, como no caso do Brasil sertanejo, ainda que não chova bem esse ano, eu ainda vou esperar em Deus. Até porque, outro parênteses aqui, dá para entender por que o sertanejo brasileiro é tão religioso, é tão apegado à sua fé. E eu pude também ver isso de perto, como a fé do sertanejo é viva, com as suas formas, né, cristãs de ver, mas estão ali, uma ligação dessa fé com a sua sobrevivência. Mesmo quando vários anos para trás as coisas não foram boas, mas eles permaneceram firmes. E nós, queridos, aqui, que a nossa alma é alimentada pelo Espírito de Deus. Mas o que acontece às vezes, né, irmãos? Sabe, eu vou tentar entender o que acontece com a gente aqui agora. É um sentimento de orfandade que a gente tem em relação a Deus. Porque, como você leu o verso primeiro, que eu comecei a enfatizar, como suspira a coça pelas correntes das águas, você pode ver de pelo menos duas maneiras isso. Que eu estou tão ausente de Deus que estou suspirando, ou porque eu tenho tanto relacionamento com Deus que eu não vivo sem Deus. Não é assim?
Por isso que eu falei no início, a palavra nos confronta e nos dá uma trena. Ó, você está aqui, essa distância aqui, ó, na sua espiritualidade. Porque a gente tem, voltando aqui, a gente tem esse problema hoje, esse sentimento de orfandade, de estar sozinho sem Deus. Mas eu quero dizer o que você sabe. É interessante a gente vir à igreja, ouvir o que a gente sabe. Que nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos. O Senhor Jesus está conosco todos os dias e, segundo Ele, até a consumação dos séculos. Os céus e a terra passarão, pode passar o que for, mas Ele nunca vai deixar de estar conosco. Esse céu, Apocalipse diz que vai ser consumado, vai virar né, na linguagem da época, vai virar tipo um papiro assim que vai se enrolar, e vai cair estrela, vai cair sol, vai cair lua, vai cair tudo. Jesus já tinha dito, mas Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos. Não deixarei vocês. E é isso que a palavra está dizendo, nesse diálogo de divã, eu analisando a minha alma, sofrendo com a minha alma, cheio de angústia com a minha alma, e recebendo, e doando, e não tendo, mas aí a palavra diz assim, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, cria a sua esperança em Deus, fortalece a sua esperança em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Louvar é o contrário das lágrimas. Ele diz, eu ia com a multidão em festa, a multidão, mas eu ainda vou louvar a Deus. Louvar quer dizer ser grato. Quando você louva alguém, obrigado por esse alimento, que comida boa. Você está louvando alguém, sabia disso? A gente colocou louvor na música, também, porque as músicas são ou devem falar de louvores, de gratidão, de agradecimento a Deus. Tem oração de louvor, tem música de louvor, mas tem principalmente o que Deus ouve, um louvor do nosso coração, da nossa alma. Nossa alma, minha alma louva ao Senhor, diz outros salmos. Minha alma engrandece ao Senhor, disse a Maria. E naquele momento cheia do Espírito Santo, o que ela fez? Entoou um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque tem feito grandes coisas. Está lá o cântico de Maria, em Lucas, capítulo 1, que a gente pregou aqui domingo passado. Espera no seu Deus, porque você ainda o louvará. Isso é o melhor antídoto para a nossa alma. Terapia é bom, não sou contra. Tudo é bom que Deus deu para ajudar a gente a ter melhor qualidade de vida. Mas tudo isso, a gente sabe que só até gera dependência. Dependência da química, dependência da ciência, dependência disso, daquilo. Mas em Deus a gente não fica dependente, a gente fica grato, livre, mesmo estando em terapia. Porque a melhor terapia desse divã aqui é estar trazendo à alma o que o salmista diz. Eu ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe? Então está respondido. Qual é a opção do salmista no verso 1? Não é que é um Deus, ele não sente um Deus ausente. Deus é meu. Com que afeto você fala com alguém para dizer que é seu, sem ser um sentimento de posse, que não é bom, né? Minha esposa, quer dizer que, então, minha mulher, né? Meu marido, meu filho, nada disso, nem a vida é minha vida, entendi, mas a sua vida não é sua também. Mas normalmente quando a gente fala assim, é afetivo, né? Meu filho, minha filha, para distinguir de 6 bilhões, sei lá, mais 6 bilhões de habitantes no planeta, minha filha, meu filho, minha esposa, Deus meu. Isso é resultado de um relacionamento afetivo. Deus é meu. Não é que eu sou, né, é minha posse, que o meu Deus, que é meu, né? Mas Deus é meu Deus, é meu amor.
Ou como na linguagem de Cantares, o amado da minha alma. Sou do meu amado e ele é meu. Meu amado é o mais formoso entre todos. Isso é a linguagem do amor, da alma. Resultado dessa. Então, o salmista não se sentia órfão, carente. Onde está Deus? Eu vou achar Deus, que senão eu vou morrer. Não, minha alma, lembra-te. Porque, queridos, não é na procissão. É ótimo. Nós fomos edificados. Não é isso, queridos, que fomos ontem lá? No encontro Homens com Honra. Fomos ou não fomos? Como homens, abençoados. E queremos transmitir essa bênção para a igreja, para a nossa família, principalmente, para servir, enfim. Mas a nossa alegria, por mais que a gente artificialize ela num culto, não está aqui. A nossa alegria do Senhor está na nossa alma. Então o salmista diz assim, a palavra diz, tinha gritos de alegria, de louvor, mas a minha alma está abatida. Mas por que se abate? É o meu Deus. A procissão acabou, a festa acabou. Eu gosto muito de poemas e talvez o meu poeta preferido brasileiro seja o Carlos Drummond de Andrade. E ele escreveu um poema clássico chamado E Agora, José. Procure depois lá na internet e leia. É um poema saído da alma de alguém, de um grande poeta como ele foi. Mas tem momento, e eu na minha adolescência li esse poema pela primeira vez, nas minhas primeiras crises existenciais, quem eu sou, para onde eu vou, o que será, quem sou eu, que mundo é esse, ali no alto dos meus 14, 15 anos. Aí diz assim, agora, José, a festa acabou, tudo acabou, e você tem para onde ir? Você quer ir para Minas? Mas não tem mais Minas. Né? Não tem, é um poema existencialista, não tem para onde ir da sua angústia. Tudo acabou, José. E agora, José? Fica repetindo isso. E agora, José? Você ama alguém, mas esse amor acabou, você tentou, mas não deu, você não tem que ir para a sua terrinha mineira, onde você foi nascido e criado, mas não tem mais aquela terrinha mineira. E agora, José? Não, eu ainda louvarei, porque o Senhor é meu auxílio e é o meu Deus. Eu sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, de quem? De Deus. Onde? Na igreja do Nazareno, Central Barbarense, amém? Também. Mas ele não disse isso. Nem falou que era em Jerusalém, porque em Jerusalém ainda não estava, que era nos tempos de Davi, mas seria construído o maior templo da história pelo rei Salomão, filho de Davi. Mas Jerusalém já era conquistada por Davi, o centro da adoração do povo de Israel. E eles adoravam no tabernáculo que Davi reconstruiu, e Davi fez uma obra magnífica, pegou o tabernáculo, pegou a Arca da Aliança e introduziu louvores, cânticos, cantores, cantoras, orquestra, tocando 24 horas, levita cantando, separou a tribo de Levi, vocês vão servir no templo, no tabernáculo do Senhor, fez uma revolução. Esses salmos foram compostos nessa época. Esse avivamento, pessoas começaram a compor, inspiradas por Deus, e foi tudo levado a esse tabernáculo, os salmos. A gente não tem notícia de salmos no tempo de Salomão, magnífico, mas talvez a inspiração já não fosse tão forte como era no tempo de Davi, sendo ele o principal, ele, Asaf e outros, os filhos de Corá, os filhos de Coré, esse povo aí compôs tudo isso naquela época maravilhosa. Mas ele não está dizendo que é lá que ele se lembra de Deus. Ele lembra nas terras do Jordão, ele se lembra no Monte Hermon, ele se lembra de Deus no outeiro de Mizar, ou seja, por onde ele morou, por onde ele acampou, por onde ele passou vendendo alguma coisa, sei lá qual era a profissão,
Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que onde você estiver, por onde você passar, onde você amarrar as estacas da sua tenda, leia-se a sua casa, o seu lar, Deus estará ali com você. E você, quando se lembrar do seu passado, lembre-se do seu presente, porque no hoje Deus habita no meio dos louvores da sua casa. Qual é a sua mizar? Qual é o seu irmão? Qual é o seu Terras do Jordão? Terras do Jordão, Terras de Santa Bárbara, Terras de Americana, de Nova Odessa. Eu me lembro de ti lá. A minha alma humana, a minha vaidade humana sente falta de ser aquele líder. Mas a cura para a minha alma está em me lembrar do Senhor que esteve e está o tempo todo comigo. E, continuando, irmãos, um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, onde as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Isso aqui, eu diria que é eu lembrar, nossa, lá em Nilópolis, minha pequenina Nilópolis, não nasci lá, nasci em Nova Iguaçu, mas escolhi Nilópolis como a cidade do meu coração, porque foi onde eu me converti, nasci de novo, tive o começo de Nilópolis para Santa Bárbara do Oeste. Que trajetória, não é? Ali foi a minha mizar, ali foi o meu Monte Hermon, que, aliás, tem bastante montanhas. O Jericinó hoje é aberto para a população, na época era só do Exército, tinha treinamento, canhões do Exército. Cresci ouvindo aquele tom, o Exército está treinando lá em Jericinó, hoje está aberto. Nilópolis aumentou, pequenina Nilópolis, pequena cidade. Mas foi ali que eu vi a minha alma sair do vale da sombra da morte e ser introduzida a uma nova vida. E eu creio que é isso que ele está relembrando. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu sobrevivi. Você é uma alma sobrevivente. Sabia disso? Sabia disso ou não? Que você é uma alma sobrevivente? Eu sou uma alma sobrevivente. Eu sobrevivi. A semana passada passou e eu não fui embora. Eu estou aqui, eu sobrevivi. Eu sobrevivi à pandemia. Eu sobrevivi a nascer num país cheio de crises. As memórias que meu pai, com bebê, em casa contava, é de que eu nasci num período conturbado da política, da economia. A empresa, uma pequena fundição que ele trabalhava, faliu, porque teve uma mudança imediata de câmbio, de não sei o quê, e fechou as portas, e naquele momento não tinha, tudo estava mudando, política. E meu pai não tinha, perdeu, ele tanto que ele teve que se aposentar mais tempo, porque aquele período foi perdido. Nunca pagaram os direitos dele, fechamos a empresa, tchau. Com o bebê em casa, nós morávamos num quartinho, que não tinha nem banheiro dentro, o banheiro era compartilhado pelos outros moradores, e o tanque, minha mãe lavava, tal. E ele conta, tem até um filme aí, que os meninos fizeram numa época, e ele diz que saiu para ver se achava leite, porque minha mãe não tinha leite, assim, Teve uma época que ela falava, quando eu era bebê mesmo, tinha uma vizinha que compartilhava, ela dizia, você tem um irmãozinho de leite, o Claudinho, até hoje eu lembro do nome desse garoto, nunca mais vi, nunca vi, Ela era uma mulher que tinha bastante leite, então você de um lado e o Claudinho do outro. Ih, bênção, Claudinho. Mas ela, então ele saía, aí falou, no filme diz isso, cheguei em casa, a mãe dele estava chorando e ele gritando de fome, e ela com uma lata de leite jogou água e tentando tirar alguma coisa dali, porque ele tinha saído, o leite tinha sumido do supermercado também, era uma mudança de política de governo, e ninguém podia fazer nada. Estava tudo... Nasci e me criei aqui, nesse país, como você. Somos
sobreviventes. É, não é? E aí, quando Jesus entrou na sua vida, a sua sobrevivência tomou um outro vulto, não foi ou não foi? Porque você não só saiu de uma vida ordinária e passou a viver uma vida extraordinária. Todo brasileiro já tem uma vida fantástica. Às vezes dá vontade de abraçar todos os brasileiros. Vocês são maravilhosos. Que raça sobrevivente. Podia ensinar tudo. Gosto de Segunda Guerra. Os brasileiros... Já estou entrando em história aqui. Já estou desviando o caminho para a história. Mas os brasileiros, pracinhas, os que foram enviados para combater na Itália, nunca tinham visto neve. Gente que saiu do interior mesmo, do sertão brasileiro. Imagina, aí é jogado na Itália, sem farda, sem uniforme apropriado, sem armas apropriadas. Os americanos que emprestaram. Aí entrou como fala, essa coisa brasileira, eles aprenderam a colocar jornal nas botas para aquecer os pés. Os primeiros que viram aquelas rajadas de metralhadora dos alemães, as melhores metralhadoras e a melhor infantaria do mundo, porque tinha combatido na frente russa, eram veteranos, contra meninos de 18, 19, 20 anos saídos do Brasil, os mineiros, né? Os gaúchos, os sertanejos, talvez só desse tirinho de espingarda, de estilingue, e está lá chovendo bala tracejante. Os primeiros correram de medo, mas logo começaram a aprender se adaptaram ao clima, se adaptaram à situação, a comer aquelas rações, a não sei o quê, a não ter saudade de casa, e enfrentar, e subiram e tomaram o Monte Castelo dos alemães. Viva o povo brasileiro! Viva nós, né? Mas a gente precisa lembrar dos livramentos de Deus. As ondas passaram sobre nós, as vagas passaram sobre nós, as rajadas de metralhadoras passaram sobre nós, os desempregos passaram sobre nós, as epidemias passaram sobre nós, as frustrações passaram sobre nós, os enganos passaram sobre nós, os homicidas passaram sobre nós. Deus nos livrou e tem nos livrado. É isso que eu preciso alimentar a minha alma. Não só no culto, porque ele não está falando de Jerusalém, está falando de lugares onde eu habitei, de onde eu vivo. Deus tem te livrado, alma. Deus tem livrado você. Alegra-te. E ele diz, continuando para ir ao fim, porque hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Aqui eu já vejo o sinal de recuperação. Já está reagindo. Se eu fosse terapeuta, eu falaria, você está melhorando, hein? Da sessão passada para cá, você já está melhorando, você já está pensando assim, como vou reagir? Eu não estou tão abatida a minha alma, nas lágrimas. Já estou pensando em... Já estou ouvindo The Eye of the Tiger, como é que é? Do Rock. Conhece? Eu não vou cantar porque vou estragar a pregação cantando. Mas você sabe qual é aquela musiquinha, né? Tam, 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 né? Não, nem palhinha, irmão. Não sai, não sai nada. Mas é isso, já está meio que rock, já está treinando, né? Já está correndo, já está subindo escada, está vitaminando essa alma. Por que de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os ossos se esmigalham-se quando os meus adversários me insultam, dizendo, é isso que perturbava ele. Aí eu, como terapeuta, diria na sessão, você ainda está guardando isso aí, a sua alma ainda está trazendo isso aí. Onde está seu Deus? Ainda está sentindo fraco, ainda está sentindo falta de Deus, né? Mas você está indo bem. Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você notou que isso é uma repetição? Que ele já falou isso antes? Pois é isso que a gente precisa fazer, repetir, repetir e repetir. Por que a gente vem... Sabe,
Hoje em dia, muita gente fala assim, para que ir na igreja? Eu já pensei nisso muitos anos atrás, como pastor, para que ir na igreja? Ah, não, para que ir na igreja? Mas até que uma das coisas que me motivou, falar assim, não, sabe por que eu vou na igreja? Para ouvir de novo, para ouvir de novo, para ouvir de novo, para ouvir de novo. Porque a minha alma precisa disso. Né? A minha alma precisa disso. Nós fomos lá no encontro maravilhoso. Ouvimos, vocês aqui que foram, ouvimos alguma coisa diferente? Mas não foi maravilhoso? Porque a nossa alma precisa ouvir. Né, irmão Elias? Foi bênção? Foi bênção. Olha aí, nosso decano, né, presente aqui, foi lá com a gente. Tinha eu mais novo e, né, e alguns no meio aí. Olha. A gente precisa ouvir. E é isso que ele está fazendo. Fica batida por quê, minha alma? Tem que sustentar a terapia. Recebeu vitamina hoje de Deus, sustenta isso. Por que está batida a minha alma? Amanhã, quando vier, coisa não sei o quê, um olhar, uma coisa que é tudo da tua cabeça, tá? Não existe nada disso, não. É tudo da tua cabeça. Não, sem brincadeira agora. Se você não visse, se você não ouvisse, se você não tivesse num certo lugar, ia te afetar? Não, não ia, né? Por que te afeta? Porque você está lá olhando, vendo, ouvindo, está guardado na tua cabeça. Amanhã eu vou voltar, vou encontrar aquela turma, e tal, eu já sei o que vai acontecer, e ficou lá um serviço, e tem uma demanda, e vou atender não sei quem chato, e vai vir não sei quem, e já marcou, né? A gente já está preparado para guerra. Só que é uma guerra que a gente já vai preparado para perder, Ana. Não que eu estou pregando guerra, vá lá para lutar contra... Não. Eu estou querendo dizer que a gente tem que se preparar para que quando a gente tiver aquela sensação, aquela fobia... Estava falando bastante ontem sobre fobia, eu tenho alguma fobia, não vou dizer qual aqui, mas, né, tem uma fobia. E quando você está no momento daquilo ali que está vivendo, é exatamente isso. Você vive, o teu cérebro desperta hormônios, secreta hormônios na tua corrente sanguínea, cortisol, você fica tonto que é para desmaiar e sumir dali, você tem vertigem. Não adianta alguém falar, não, é só um prédio de 100 andares, né? É só, né? Não adianta, é só um rato, é só uma formiga, não é. Para você é um monstro, né? E você já está sentindo aquela aranhinha ali vindo. Tem uma aracnofobia, tem vários tipos de fobia. Agrofobia, fobia de gente, tem um monte de fobia. Claro que isso é como o nome já diz, algo mais sério, né? Mas a gente tem um pouco de fobia em tudo, fobia dos outros, a gente já vai com ideias, a gente já vai, né, pronto para, esse povo não gosta de mim, minha mãe nunca me amou, tá vendo? Minha mãe botou lá primeiro, sempre fez isso, botou a primeira batata para o Joãozinho e para mim só o que sobra, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre gostou de fazer a batata. Aí Joãozinho ainda fala assim perto de você, parece que tramou com a sua mãe. Mamãe, a senhora faz a melhor batata do mundo, e a primeira batata vem para mim. Aí os assim, né? Já dá vontade de ir embora, né? Aí só não vou embora porque não quero entristecer minha mãe. Fica aquela cara que ninguém sabe decifrar por quê. Eu te pergunto, isso é real? Não, por isso que é coisa da sua cabeça. Por isso que a gente tem que lembrar. Por que está batida a minha alma? Ainda vou louvar o Senhor. Eu louvarei. A gente tem que se vitaminar todo dia. E não é porque a igreja só abre uma vez por semana. Como Jerusalém, não tinha nem templo ainda para esse povo ir. Era num tabernáculo de pele de cabra. Mas lá nas regiões onde ele passou, que viveu isso. E guardou. E agora tinha substâncias para fortalecer a sua alma no dia em que, como uma corça, suspirava pela corrente das águas. Eu quero te perguntar nessa noite, começando com essa pergunta aqui, pelo que a sua alma tem suspirado? Aspirado, né? Em quem você tem colocado o seu objetivo
de felicidade, o seu alvo de felicidade. Assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro. Mas nessa noite, queridos, o convite que eu quero fazer para você, baseado nessa palavra aqui, é: coloque o Senhor como essa corça da poesia do Salmo. Coloque o Senhor Jesus. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por Ti, ó Deus. A minha alma pode estar abatida. Talvez hoje à noite a sua alma esteja abatida. Isso não é nenhum pecado. Esse que está falando para vocês, se fosse escrever livros sobre momentos assim, né, teria que comprar muito papel para imprimir as páginas. Sem exageros. Toda uma vida. Não falei, nasci já chorando pelo leite que não tinha a mãe. Então, talvez hoje você esteja aqui com a sua alma abatida. Talvez você hoje se sinta até com receio de ficar sozinho. Porque você sabe que quando ficar sozinho, vai vir as lembranças, a lembrança que está do passado que está te afetando mais. Quando eu fui, quando eu era, quando eu fazia, quando eu liderava, quando eu estava, quando eu era. Meu querido, a sua identidade nunca foi um CNPJ. A sua identidade por Deus não é nem o seu registro de nascimento. Deus não nos chama nem pelo nome que nossos pais nos deram. A gente só vai conhecer esse novo nome na glória, escrito no livro da vida. Você acha que está escrito lá, Ramon, tal, filho de tal e tal? Isso é aqui no cartório de algum lugar do Brasil que está lá. Mas lá é um novo nome. E é por esse novo nome que Deus nos vê. Então, amado, eu quero te convidar nessa noite para nós orarmos. E a oração é esta, o convite é este, e até outros que Deus tenha falado no teu coração, que eu não estou falando, pronunciando, mas algo que Deus colocou no seu coração. Senhor, eu quero declarar. Por isso também eu falo que eu vou à igreja, para declarar. Tem 40 anos que eu falo que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, e vou declarar até que Ele volte. Que Ele não vai precisar mais de paredes, nem de Monte Hermon, nem de nada. É diante dEle. Mas eu vou estar bem treinada a minha alma para reconhecer o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui orar comigo nessa noite e fazer a tua declaração de fé para o Senhor. E não seja assim como a opção que eu dei, a opção negativa. A minha alma está suspirando porque não sei em que direção está, mas a minha alma quer suspirar